Hey, Olá, tudo oi, bem? tudo bem? Tudo jóia. Alô? Seu áudio não tá saindo. Ah, é? Ah, agora sim. Foi? Foi. Ah, então tá bom. Vou colocar aqui o nosso tema, fixar. Olha, e uma coisa assim, pelo amor de Deus, vamos gravar bem a hora que a gente tá começando, porque você salva as lives, não salva? Salvo, salvo. Eu sou um desastre, menina. Por que você não salva? Não, eu começo a falar e eu não vou prestando atenção. Hã? Eu acho que eu salvei, nossa, o que eu já tive que refazer de live, tudo de novo. Ah, não acredito. Pronto, coloquei. Jura por Deus. Juro, eu sou uma catástrofe nisso. Não, eu salvo, pode deixar. E aí tem que ficar de olho porque eles cortam, né? Então, tem esse. Ainda quando eu fiz as primeiras vezes, aparecia quando dava uns 58, 59 minutos, aparecia em cima. Agora não aparece mais isso aí? Não, que estranho, porque eu me lembro de aparecer mesmo. O pessoal chegando. Oi, Oi, Roberta, oi, boa noite, gente. tudo bem? Roberta Binha, paciente, linda. Acho Muito bom. que é mãe no geral, né? Adolescentes e crianças, né, Cíntia? Com certeza, com certeza. Não tem. Você sabe que se a gente pensar em dilemas de comportamento, e imagino que os de alimentação também, é bem parecido, né? Os dilemas acabam muito parecidos, não? Então, assim, primeiramente eu quero agradecer o seu convite para mim estar participando da live, Imagina. é um prazer. Sou Juliana Ross, para quem não me conhece, sou nutricionista clínica, sou nutricionista aqui da Clínica Equilíbrio Nutricional, juntamente com a doutora Roseli, a gente fica aqui no Tatuapé, no mesmo bairro onde fica o Espaço Eros da Cíntia. E está sendo um Sim. prazer, ela me convidou para falar hoje sobre o papel da alimentação da nutrição, né, na parte comportamental e no controle das emoções dos Uhum. adolescentes e das crianças em geral, né, Cíntia? Isso, é isso mesmo. Sabe que eu tenho recebido muitas demandas assim das famílias que a gente atende, com tantas dúvidas, com muitos dilemas que eles vêm de fato enfrentando por conta dessas dificuldades hormonais mesmo da adolescência, e o tédio, e as emoções à flor da pele. Então tem tudo. No fim das contas, essa quarentena tá deixando todo mundo à flor da pele. E naturalmente nós sabemos que as emoções, né, Jus, elas são fisiológicas, nós sentimos as emoções do corpo. Então, se o nosso corpo estiver em equilíbrio, nós temos muita condição de aprender a manejar essas emoções e entrar de fato numa estabilidade de humor e hormonal, enfim. Então, fiquei pensando que a alimentação é a nossa grande aliada diante disso tudo, né? Como a gente estava conversando, né? Na verdade, por mais que nutrição esteja relacionado à comida, alimento, se a gente for levar bem ao pé da letra, né? Nutrição é emoção, nutrição é sentimento, né? E eu explico muito para as pessoas assim, tanto que quando o bebê nasce, a criança nasce, qual que é o primeiro ato que é feito? Logo colocar a criança no peito para amamentar, para tomar o leite. Então, o vínculo alimento emocional é direto. Então, eu, como nutricionista, eu me sinto na obrigação sempre, o resto da minha vida, de estar estudando e aprimorando muito a questão, principalmente psicológica, no atendimento. Uhum. E o descontrole na alimentação, os hábitos alimentares, as escolhas alimentares, elas estão 100% relacionadas diretamente com a parte emocional e comportamental, né? Porque se a gente for pensar da parte fisiológica, toda vez que a gente vai se alimentar, significa que a gente tem vontade de alguma coisa. E essa vontade, geralmente, ela vem com uma carga emocional, né? Então, assim, se a gente está ansioso, a gente quer comer. Se a gente está feliz, a gente quer comer. Sim. Se a gente quer comer. Se Tudo a é gente, justificativa. se a gente vai passear com amigos, a gente pensa em se encontrar num lugar para comer. Se a gente vai na casa de uns amigos, a gente vai para comer. Se a gente vai no shopping, a gente já pensa que a gente pode comer. Então, assim, a comida, ela está muito vinculada com a nossa vida, com o nosso emocional, com a nossa cultura. Sim. Então, saber entrar nesse mundo e mudar
essas escolhas, mudar esse pensamento, requer muito do nutricionista, esse feeling da psicologia, porque eu sei que quando eu mudar a alimentação do adolescente ou da criança, seja lá de quem for, eu vou estar mudando diretamente a relação emocional que ela tem com aquele alimento, né? Com certeza. Parte que a gente chama de comfort food. Aquilo é simbólico para ela de alguma forma. Aquilo ameniza as emoções dela naquele momento, né? Então, se eu não tiver o feeling, a psicologia de entender, de substituir, ou de falar, então tudo bem, vamos, isso aí te faz bem, te faz feliz, te conforta. Então tá, deixa esse, muda aquele, faz assim, Tá. sabe? É tudo com muito tato. Hoje, o profissional da nutrição que vê as pessoas ainda, que é um pensamento muito arcaico para mim, como robô, como caloria, cardápio, dieta, carboidrato. Nossa, é um profissional que tende ao fracasso, né? E Sim, coloca o paciente numa frustração que vai ser um fracasso total. Porque sim. a alimentação, ela é prazer, ela é felicidade, ela é emoção, ela tem que ser gostosa. As pessoas amam o que comem. E isso, sim, eu falo, é independente do objetivo que as pessoas tenham. Seja o tratamento de uma patologia, seja para o emagrecimento, seja para o ganho de massa, seja para a estética, independente do que for. Se a gente não tiver prazer na nossa alimentação, se as pessoas não gostarem do que elas comem, não tem continuidade nenhuma mudança de hábito alimentar. A manutenção, né? Se a gente pensar que a alimentação, como você disse, é emoção, naturalmente é emoção, e eu tenho sempre diante de uma alimentação saudável a ideia de que é ruim, eu construo uma emoção aversiva. E aí é um fato que eu vou sempre me afastar e evitar aquela emoção saudável, porque eu já construí na minha cabeça a ideia de que comer saudável é ruim, né? E talvez essa visão arcaica que você fala sobre alguns profissionais da área da nutrição, eu penso que talvez enfim, fama de que dieta é salada com filé grelhado, Nossa, não é? Eu acho que isso que traz aversão para todo mundo. Você não acha, agora Juliana? faz. Sim, exatamente, exatamente. Aí a pessoa imagina um prato recheado de alface com um filézão de frango no almoço, no jantar. Qual é o prazer que essa pessoa vai ter na hora de comer, né? E na psicologia a gente entende, quando você falou que a psicologia é emoção e que você precisa entrar no psicológico e trabalhar o psicológico do teu paciente enquanto nutricionista, é um fato, né? Afinal de contas, enquanto essas crenças não forem substituídas, essa crença sobre a alimentação não for substituída, o hábito novo não vem, né? Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende como premissa do comportamento humano que o comportamento vem, obviamente, como resposta de uma emoção, e essa emoção, ela vem com certeza e diretamente de um pensamento. Não é a situação que me leva a sentir uma emoção, e sim o meu pensamento sobre a situação que me faz sentir uma emoção. Então, quando eu vejo um prato de salada com filé e eu penso, isso aqui não é comida de verdade, porque eu vou ter fome, não vai me alimentar e Não é isso etc. agora. Isso, exatamente. É claro que a minha emoção vai ser uma emoção de desprazer e o meu comportamento vai ser evitar. Agora, se eu percebo, se eu construo um pensamento de alimentação saudável, como é possível eu comer bem e eu me satisfazer e eu ser feliz com aquela comida saudável, com certeza a minha emoção vai ser uma emoção agradável e naturalmente o meu comportamento é como uma cadeia mesmo, né? Situação, pensamento, emoção e comportamento, né? Exatamente. Isso faz sentido no teu dia a dia com os seus pacientes, né? Então, por isso que eu falo que assim, eu trabalho com reeducação alimentar. Reeducação alimentar é você reeducar, assim como você educa uma criança desde o comecinho, né? Primeiro ela tem que engatinhar, depois ela tem que começar a dar os primeiros passinhos, para depois andar, para depois correr. A alimentação, a mudança do hábito alimentar, ela é gradativa, porque a gente É. precisa de todo um mundo, né? É um mundo de história, de lembrança, de afetividade, de cultura, o que que o alimento, ninguém faz as escolhas que faz por acaso, né? A gente tem uma carga, assim. Por que que o paciente come? Por que que tem mania de comer toda sexta-feira à noite pizza?
Ah, porque toda sexta-feira à noite é dia que minha família XYZ, né? Porque de Sim. domingo eu como a lasanha da minha avó, porque todo mundo se reúne na casa da minha avó. Então, assim, toda essa carga já Toda tem... casa é igual, né, Ju? E é uma delícia, não é? Claro, Por que claro. a gente sai com minhas amigas de quarta-noite tomar vinho? Porque isso significa uma socialização. Então, a gente não conseguir equilibrar a mudança do hábito alimentar, ela não acontece. E não são por esses pequenos momentos que o paciente não vai conseguir atingir um objetivo de saúde, de estética, seja lá o que for. O que determina se o paciente vai emagrecer, se ele vai engordar, ou se ele vai conseguir atingir aquilo que ele quer, é o que ele faz todos os dias, todos os dias. Então, ainda mais quando a gente fala de adolescentes, de crianças e adolescentes, vai, que a gente encara o quê? De 12 a 18 anos hoje, Isso, sim. né? É um pouco mais delicado, porque, assim, eu digo que é e não é. O que eu acho muito positivo nessa faixa de idade, hoje, hoje, por coincidência, eu atendi quatro. Duas gêmeas de 9 anos e um menino de 18 anos. E outra menina de 14. O que eu acho legal é que a gente consegue fazer combinados. Então, Tá. assim, já estão naquela idade séria, né? Então, assim, se é capaz de ligar iPad, escolher, e comprar, e ir atrás, e fuçar, e ligar, e desligar, e montar, então, Sim, fazer combinados. sim, sim, sim. No fim das contas, eles vão precisar perceber aos poucos a questão do benefício mesmo, né? Porque pode, independente da sua meta, se é perder peso, se é, enfim, não importa necessariamente o objetivo, mas eles precisam se sentir beneficiados, né? E para cada fase é um fato. A Paloma está aqui falando que trouxe a filha para a live também. Aí, Vamos lá, vamos. vamos discutir os casos. Vamos aprender juntos. Nós temos uma questão importantíssima na adolescência, pensando em fases do desenvolvimento, nós temos estágios no desenvolvimento humano, né? E na adolescência nós temos, por exemplo, a puberdade, lá naquele comecinho, que, obviamente, para cada criança, para cada adolescente, vai acontecer numa idade diferente, porque nós somos seres individuais, né? Mas existe essa fase da puberdade, uma crise e uma virtude para todos os estágios do desenvolvimento humano, de bebê até o final da nossa vida. E pensando na adolescência, que é o nosso grande tema, eu até coloquei hoje, vamos entender essa galerinha que tem mais hormônios do que todos nós juntos. Vamos entendê-los, por favor, né? Porque é uma montanha russa mesmo, né? Então a gente vai entender, por exemplo, que lá na puberdade, a grande crise que essa galerinha sofre, pensando em questões psicológicas do desenvolvimento, é o senso de competência. Será que do que é que eu sou capaz? O que eu faço bem feito? Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa bem feita? É uma crise que de fato eles vivem pela pressão que eles têm no colégio, né? Por nota, enfim, pelas pressões que eles sofrem em casa, daquilo que eles precisam seguir de regras, as milhares de broncas. Não é? As milhares de broncas que o adolescente leva, porque ele tem dificuldade de seguir regras, enfim, seguir limites e determinar limites. Só que quando ele passa por isso, ele alcança uma virtude importantíssima, que é a virtude da competência. Ele passa a se sentir capaz de fazer as coisas na vida. É uma conquista para a vida, quando eles superam isso nessa fase da adolescência. E eu penso muito que, por exemplo, a própria alimentação, quando bem regulado, e o quanto nessa fase de puberdade, que é bem no início da adolescência, até por volta dos 13 anos mais ou menos, 13, 14, a gente ainda entende como puberdade, o quanto uma alimentação regulada vai trazer menos agitação, portanto, mais concentração, mais senso de eficácia, porque tem muito alimento que agita a gente, não é, Juliana? Olha, falando mais especificamente, ó, Rê é uma amiguinha minha. Tem outra vez que encontrei ela, ela reclama, ah, Juliana, filho rebelde, adolescente. Manda seus dilemas aí, viu? Manda as angústias que a gente te ajuda. É isso mesmo, Então, boa. falando da alimentação,
Quando a gente fala em emoção, a gente fala na parte fisiológica, a gente fala em neurotransmissores, né? Então a gente está falando em serotonina, em dopamina, em endorfina, em adrenalina, em noradrenalina, em cortisol. Tudo isso é um boom nos adolescentes, né? É uma montanha russa. Isso é feito a partir de nutrientes. Esses hormônios, esses neurotransmissores, eles são fabricados e produzidos no nosso corpo a partir de nutrientes. E os nutrientes vêm de onde? Alimentos, né? Então, quando a gente pensa em deixar o emocional mais estabilizado, a gente tem que pensar numa alimentação também mais equilibrada, né? E que alimentos, falando propriamente dito e sendo mais objetivo ainda, que alimentos que prejudicam essa estabilidade emocional? Eu vou falar coisas que eu acho que hoje todo mundo já tá careca de ouvir, de saber, de ver, de ler e tudo mais, mas vale a pena a gente repetir. Então, eu vou falar o que a gente sabe e o que eu vejo na minha prática clínica muito. Então, assim, excesso de carboidrato refinado. Carboidrato refinado, quando a gente fala, eu falo de farinha branca, de açúcar refinado, que inclui bolachinha, biscoitinho, salgadinho, pão branco, bolo, aqueles lanches que tem na cantina escolar, então esfirrinha, croissant, queijo, tudo que for farinha branca, que a gente chama de carboidrato refinado. Primeiro dizendo que eu não sou restritiva, não sou neura, não sou radical, nada disso. O que eu sou contra é excesso. Hoje, a alimentação dos adolescentes, ela basicamente, ela é feita de carboidrato. Então, e carboidrato ruim. Hoje, a maioria dos adolescentes, pela minha prática clínica, pelos todos os estudos que a gente tem, até teve um último estudo que eu estava vendo aqui de 2012, a base alimentar dos adolescentes hoje, Brasil, é refrigerante, carboidratos refinados, industrializados e doce. É isso. Baixíssimo consumo de frutas, verduras, legumes e fibras, né? Todos os alimentos que eu falei para vocês, os carboidratos refinados, eles são, a gente chama a nível do sistema nervoso central, a gente chama de excitatórios. Porque o açúcar, ele causa uma excitação a nível cerebral, que a glicose, quando ela é metabolizada desses carboidratos, ela ocupa uma região cerebral, que é uma região de prazer, que o cérebro conecta e ele decodifica isso, ó, dopamina, prazer, serotonina, relaxamento, que delícia. Só que o adolescente, ele fica fazendo essa sinalização toda vez que ele consome. Então, o cérebro, ele acaba ligando carboidrato refinado, prazer, açúcar, prazer, açúcar, prazer. E quando eu falo açúcar, não é só pelo doce. O pão é carboidrato, açúcar, o salgadinho é farinha branca e açúcar, né? O biscoito é farinha. Então o cérebro ele só conhece esse caminho, né? Carboidrato, prazer, carboidrato, prazer, carboidrato, prazer. E aí isso acaba gerando, sim, um vício, né? Porque contas. Adolescente e criança que vive mal-humorado, irritado e rebelde, o que ele quer toda hora? Ele precisa achar prazer, ele precisa se sentir bem, ele precisa ir em busca de uma sensação de conforto, de bem-estar toda hora. E aí o jeito mais rápido, e que ele já está acostumado a fazer isso no corpo dele, é pelo consumo de alimentos riquíssimos em açúcares em geral. Então, até a gente desfazer esse caminho, a gente vai um pouco de força de vontade da família. Eu não consigo fazer milagre. Por mais que o adolescente a gente sente lá, e eu falo de cara com ele, a gente faça nossos combinados. Se a família não tiver de acordo com mudança, Cíntia, é quase que impossível. Eu tenho alguns casos assim raríssimos de 18, 19 anos, que aí já faz a própria compra, que aí ele prepara o alimento dele e tal. Mas eu também, assim, eu fico até, às vezes, com dó, porque os pacientes falam, poxa, é porque minha mãe não compra nada do que eu posso, então eu vou fazer minha compra. Porque meus pais não ajudam, então eu tenho que fazer minha comida. E eu tenho nossa, eu fico muito puta na minha vida. Se eu quero falar, pô, né? Acho que a família tem que abraçar a causa. E não é ética, mas é por um bem-estar em geral. Né? Os filhos moram com você, é sua responsabilidade, sua obrigação tá ensinando.
E ele vai comprar, fazer ou comer depois que ele sai da casa dele, é problema dele. Mas, poxa, abraça o filho, né? No sentido de acolher as necessidades e o que ele quer. Isso é uma coisa tão bacana e que vai fazer Sim. o mundo, por que não? Uhum. Agora também talvez tenha o contrário, né, Juliana? Por exemplo, até a Paloma trouxe aqui que ela é farmacêutica e sempre estudou muito o que era mais importante e benéfico para as filhas. Só que isso acaba ficando mecânico, então perde-se o prazer. Então talvez a gente tenha aqui, por exemplo, com esse comentário, um outro extremo, que é perceber, por exemplo, uma mãe muito preocupada e que oferece ao filho, mas que percebe nessa oferta do saudável algo mecânico com pouco prazer. Mas nós estamos dizendo exatamente isso, né? O quanto comer saudável não precisa ser sem prazer, certo? Isso, Cíntia, assim, olha, quem me Ah, segue por aqui sabe que eu vivo postando, assim, receita e vivo mostrando tanto receita como produtos prontos, que hoje a indústria de alimento, assim, ela não quer, ela não... uma Nestlé, uma Unilever, uma Kraft Foods, ela não gasta milhões de reais para desenvolver um produto sabendo que aquilo não vai vender. Então, ela estuda o consumidor e vê o que ele precisa, o que ele gosta, o que ele vai comprar. Então, quando se lançam no mercado hoje esse monte de alimentos saudáveis, com fibra, com proteína, é porque eles sabem que o consumidor vai comprar e tem que ser gostoso. Senão, claro. ninguém vai investir todo um dinheiro à custa de nada, né? Então, hoje, o que eu mostro muito na minha rede social e o que eu vivo fazendo no consultório é o que eu falei, a questão do prazer. O comer saudável, ele é uma delícia. Ninguém precisa hoje se privar de nada, Cíntia, de nada. Olha, eu vou dar um exemplo assim muito recente. Eu atendi hoje as gêmeas de 9 anos de idade. Elas gostam de bolo, de chocolate, de nuggets, de pizza, mas eu dei todo. Elas estão comendo isso todos os dias, mas na versão saudável. Ah, que legal. Eu ensino a fazer a pasta de. Eu ensino a fazer a Nutella em casa. Ah, mas a mãe não quer fazer, muito embora a mãe esteja assim, nota 1000, super de acordo. Mas também eu dou assim, ó, se você não quiser fazer, tem essa marca que são saudáveis e que é igual a Nutella. Ó, Tá. vamos comer hambúrguer, vocês querem comer hambúrguer? Eu vou dar a minha receita de hambúrguer. Tem hambúrguer de frango, de carne, que né, nesses alimentos eu enriqueço com quinoa, com chia, com linhaça, com beterraba. Ah, você não quer fazer? Então tá, então é essa marca legal. Ah, você gosta de bolo de chocolate? Eu vou dar minhas receitinhas de bolo, mas tem essa versão aqui pronta, que se você também tem. Entendeu? Então hoje tudo, elas comem waffle, elas comem muffin, elas comem nuggets, elas comem tudo todo dia, mas na versão saudável, porque tem que ter prazer. O Tá. outro menino adolescente também que eu atendi, ele adora lá comer lanche com os amigos. Então eu falei, então, ó, quando você comer o lanche, você vai comer assim, assado, você vai por isso, vai tirar aqui. E tá feliz. Ah, ele gosta de tomar bebida alcoólica. Bebida alcoólica energética em adolescente é outra coisa que, assim, Au. é realista. Eu já falo logo de cara, eu não sou sua mãe, não vou brigar com você. Me joga real, quando você bebe? Então vamos negociar isso. Eu vou te explicar por que faz bem, por que faz mal, onde está o problema na sua saúde, olha o sintoma que você está me relatando. Não, não tá legal, tá muito, tá pouco. Você sabe o que causa? Você não sabe? E principalmente com essa questão de energético, Cíntia. É assim, Dá uma meninos febre, não? de anos, 12, 13 anos, antes de entrar na escola, tomando energético. É, tem razão. Tem E razão. Tá isso é muito comum. nervoso cerebral, é excitatório, é viciante, aumenta a pressão arterial, o risco cardíaco. Né? Uhum, uhum. Fora que muitos adolescentes, ainda nessa fase de 12, 11, tem muita mãe, muita adolescente chegando no consultório sem nunca ter feito um check-up geral de saúde. Qual foi a última vez que você fez exame? Ah, quando eu tinha 4 anos, fez um hemograma. Quem É, acha que aquele adolescente não tem um risco de doença cardíaca? sim, Não tem sim. uma pressão alta? Não tem Uhum. diabetes? Não tem algum problema que pode ser desencadeado por esse tipo de alimento? Sim, talvez a gente viva, Juliana, num senso comum muito, muito importante sobre a adolescência, que é eles são rebeldes e ponto. E aí a gente não olha ao entorno dessa Vai rebeldia. acontecer nada, né? É sempre É, exatamente. Então, talvez a gente precise pensar muito sobre, por exemplo, é claro que essa montanha-russa hormonal também gera mais apetite nessa fase, não é, Juliana? Tem uma mãe aqui, a Renata, o filho dela tem 13 anos. Ela disse que ele almoça e passa 5 minutos e o cara quer açaí. Mas E olha, ela falou,
Ele come comida de verdade, ela falou. Do tipo, ele tá almoçando bem, por que que ele quer açaí, né? Então, o que você traz isso assim pra gente dessa... O meu nem é adolescente, o meu tem 8. E assim, essa história da quarentena é comer 24 horas, né? A Duda aí também, a Duda é uma paciente minha adolescente, mas ela é exemplar, linda, maravilhosa. Ah, que fofo. Você tem que ser igual a você, Duda. Porque ela tem o cardápio direitinho, ela faz as receitas dela, ela fala a verdade pra mim, a gente faz vários Ó, combinados, uma gracinha. ótimo. Então, também, esses alimentos que eu falei para vocês, então, assim, que são ruins a nível emocional para os adolescentes. Carboidrato refinado, esses estimulantes à base de cafeína, excesso de gordura saturada, dá mais letargia na hora do pensamento, na hora da cognição, principalmente na hora escolar, Cíntia. É o Tá, momento que mais tem que se focar a qualidade da alimentação. Porque o tá. adolescente, ó, hoje mesmo que eu conversei, falou, como você assiste a aula, fulano? Ligo lá, 7h30, embaixo do cobertor, deitado e fico escutando falar. Então, assim, naquele momento, o adolescente precisa estar focado no que ele está ouvindo. Eu sei que é um saco, que é difícil, que deve ser monótono, um pé. Mas precisa estar concentrado, focado, com atenção, precisa ter dormido bem. Tá. Porque agora todos dormem 2 da manhã, aí acorda às 7 para assistir aula naquele caos, que nem sabe o que está fazendo, Sim. qualidade zero. Então, esses alimentos que eu falo sempre aqui para vocês, que é a cafeína, o carboidrato, a gordura, açúcar refinado, tudo isso, eles são alimentos inflamatórios, que prejudicam toda essa sinalização a nível do sistema nervoso central, desregula completamente o ciclo de sono, que é o ciclo circadiano, que é essencial para controle de humor, né? A gente que dorme Hum, mal-humorada, não tem como. Excesso de embutidos, que tem nitrito, nitrato, conservante, corante, tem glutamato. O glutamato é extremamente excitatório a nível cerebral. E aí, uau. adolescente que substitui jantar por lanche, e é lanche com frios, Sim, hambúrguer sim. sentido. Horrível, péssimo. Gente, isso que eu tô falando para vocês quem faz todos os dias é ruim. Quem coloca isso como rotina, não tô falando às vezes, de vez em quando, né? E tem outros alimentos, em contrapartida, que tem que fazer parte da alimentação dos adolescentes. Quais são os alimentos que mais melhoram a questão do humor, de foco, de concentração? Então, assim, proteínas de qualidade dão saciedade, já que a gente está falando desses adolescentes ansiosos que acabam descontando na comida. Quando a gente fala de proteína de qualidade, eu estou falando, existem 7, que a gente chama de proteínas padrão ouro, tá? Tá. Tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Carne, frango, ovo, peixe, a quinoa, o leite materno e o whey protein. Uau. Proteína de qualidade, tá? Então, assim, almoço e janta não tem problema nenhum, porque eu sei que todos eles comem o carne, o frango, o peixe, o ovo, ok. Agora, o problema é café da manhã e lanche da tarde. Não achem que peito de peru é proteína, não achem que queijo branco é proteína, requeijão não é proteína, salame não é proteína, danone não é proteína. Tudo alimentos industrializados, ricos em corantes, inflamatórios, cheio de proteínas inflamatórias. Isso não é saudável. E a gente precisa dar variedade. Então, agora, a quantidade, como vai apresentar, aí é uma outra live. Muita coisa para a gente falar, né? Então, Com certeza. qualidade é essencial para dar saciedade para essa garotada, né? Tá. Carboidratos na versão integral. Então, assim, é o pão. Ó, e nem me venham esses adolescentes frescurentos que porque eu não como pão integral, porque é a cor, porque é a casquinha, pelo amor de Deus. Se vocês bebem esses energéticos horroroso, fumam esses narguilé, que eu tenho vontade de puxar todos eles, não fica a casquinha do pão, que é ruim. É. Macarrão integral, tem várias marcas que nem dá para saber. Se você não fala, pôr um molho, ninguém nem fala que é integral, né? Qual Com é a certeza. vantagem do carboidrato integral? A vantagem é que a digestão é mais lenta, a vantagem é que dá mais saciedade, melhora a parte intestinal, as fibras elas retardam o esvaziamento gástrico, então elas deixam o adolescente, a criança mais saciada por mais tempo, com mais energia por mais tempo. Então, Tá. isso é
importante. Além do que, nos carboidratos, a gente encontra também uma riqueza que é capaz de produzir serotonina. Quando a gente fala Hum, em humor, em relaxamento, em prazer, a gente fala em serotonina, que é o mais famoso problema. E da onde que vem a serotonina a nível nutricional? Qual é o alimento que ajuda na produção de serotonina? Carboidratos integrais, proteínas de qualidade e alguns cereais como aveia, frutas como banana, o tá. chocolate amargo ajuda na produção de triptofano, serotonina. Né? A Uhum. banana, além de ser rica e ajudar na produção de serotonina e triptofano, ela é rica em complexo B, então dá mais relaxamento, melhor humor. Os cereais como aveia, como quinoa. Gente, isso dá para usar de inúmeras formas, né? Tá. As Uhum. proteínas, os grãos em geral, eles aumentam também a produção de serotonina. Então, Uhum. assim, não fica só no pão com manteiga. Coloca um dia ovo mexido, um dia crepioca com os 2 ovos, um dia bate um shake de whey, que é outra coisa que as mães, os seguidores têm muitas dúvidas. Posso dar whey protein para o meu filho, para a criança? Olha, não estou falando de dose. Isso é Tá. individual. Aí cada um com a sua dose, com o seu tipo de whey. Mas pode. Fórmula infantil, NAN, Neslac, é feito à base de whey protein Tá. do leite. E a proteína é fundamental, principalmente, Cíntia, tem alguns estudos super interessantes mostrando pra gente que a refeição do café da manhã, principalmente, que é a refeição pré-escolar, antes de começar a aula, e que eu sei que a maioria das mães ficam assim, porque o adolescente sai em jejum, ou porque ele não come É, nada, ou porque na hora que vai comer um salgado, uma esfirra, um pão de queijo, aquele horror, é, né? é. Tem vários estudos que mostram pra gente que as escolhas alimentares do café da manhã, elas são determinantes para sua produção e sinalização hormonal do dia inteirinho. Uau. É Então, muito sério, hein? não adianta a pessoa falar assim, eu almoço super bem, eu tomo um lanche legal, mas meu café da manhã é um lixo. Por quê? Porque depois de horas que você passou em jejum, é a sua primeira refeição. Eu não tô falando que tem que comer um banquete ou que tem que comer alimento ruim. Aí o profissional de nutrição é que vai quebrar a cabeça dele com você, vocês vão fazer combinados. Olha, o que eu já inventei de café da manhã, Legal. cada um é uma história. Tá, tá, muito bom. Ali, salgado, tudo doce, tudo batido, tudo de comer, e a gente vai se virando. Mas a qualidade dos alimentos que você vai colocar no seu café da manhã, no seu de jejum, é extremamente importante para você determinar a qualidade, a sua produção de insulina, a sua produção de cortisol, a sua produção de serotonina, a sua produção de grelina, de leptina, que são hormônios de controle de fome e saciedade do dia inteiro. Nossa, tá. Então, olha a importância. E aí, café da manhã, Cíntia, é uma catástrofe. É, geralmente eles falam que não sentem fome, né? Tá? Eu prefiro que não coma nada do que acorde e coma um pão com manteiga, que tome só um café com leite, que tome um copo de suco industrializado. Eu Uhum. prefiro que ele faça jejum. Uhum, tá, tá. Eles falam que não sentem fome, né? E aí, no fim das contas, tudo bem se eles não sentirem fome, né? A grande questão é que não sentem fome 7 da manhã, mas não é possível que vai passar a manhã inteira estudando e não vão sentir fome. É que eles estão esperando a hora do lanche lá na escola, agora em isolamento social, talvez aquele meio da manhã para dar uma tacada na geladeira e comer uma besteira às 10, 10 e pouquinho, né? Que de fato a fome bate. Exato. E talvez conhecer, eu fico pensando muito nessa questão alimentar. Nós temos, obviamente, apesar de todos esses alimentos que precisamos comer, nós temos um paladar muito próprio, né? Então tem Exato. até a Paloma dizendo aqui pra gente, por exemplo, que tem gêmeas e uma filha é super saudável e a outra adora doce. Então conhecer o perfil também do adolescente é imprescindível, né? Porque a gente vai respeitando. Muitas vezes a gente vai pensar numa coisa bem importante, Juliana, até sobre, de novo, fases do desenvolvimento, que logo depois da puberdade, quando eles entram literalmente na adolescência, é aquela fase que eles têm muita crise de identidade. Então, eles não sabem quem são.
Eles não sabem do que eles gostam. Eles não sabem de quem eles gostam, de qual estilo eles gostam. Então, se o pai e a mãe dizem, aqui em casa nós comemos saudável, porque isso é bom para o humor, isso é bom para a pele, isso é bom para o corpo. O adolescente, ele tende, em nome da crise de identidade, a ser opositor aos pais. Porque ele quer se identificar e se vincular aos amigos, porque ele ainda não sabe quem ele é muito bem, então ele quer viver a vida do amigo. No fim das contas, os pais tendem a ser as pessoas mais erradas do universo. Então, por isso parece que eles arrumam briga o tempo inteiro. Mas não é briga. Eles só não sabem muito bem equilibrar. Então, se o pai e a mãe dizem, aqui nós comemos saudável, esse adolescente vai desejar ainda mais comer a bobagem, a esfirra, a coxinha, etc., para dizer aos pais, não, quem manda aqui sou eu, e eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Então, no fim das contas, essa oposição, quando não bem compreendida, entra em embates familiares. Você vai comer sim, que quem manda aqui sou eu. A psicologia, como que a gente tem que fazer, então? Desculpa, não cortou tua voz. Com a parte da psicologia, como que a gente tem que abordar esse tipo de assunto? Na verdade, pensando em família, a gente vai sempre levar como sugestões de alimentos, entende? Porque como nessa fase eles têm essa tendência, né? É diferente, por exemplo, quando o adolescente está com alguma dificuldade de saúde ou insatisfeito com o corpo. Isso acontece muito. Eu tenho muitas adolescentes de 13, 14, 15 anos muito insatisfeitas com o corpo e sim, com algumas questões de imagem corporal aí, né? Enfim, que pode já botar um pezinho lá no transtorno alimentar. Isso é super perigoso, né? Algumas já estão com os 2 pés lá, mas algumas, um pezinho só já é suficiente, por exemplo, para dizer, eu tô gorda, não vou comer nada. Só que daí ela taca a geladeira e come todos os chocolates quando a família tá dormindo. Entende? Afinal de contas, ela não come durante o dia. E aí é claro que o corpo está precisando de comida, né? E aí vem a compulsão. Em nome da alta restrição, é natural que venha uma compulsão alimentar, né? Então, a gente entender, por exemplo, uma adolescente que tem. Estamos falando de 2 perfis diferentes. Então, aquele adolescente que tem uma dificuldade em aderir o que os pais sugerem, porque é saudável, porque é importante, porque vai fazer bem, porque esse é o nosso estilo, talvez os pais precisem ir por um caminho de parceria. Como quando você falou sobre combinados, eu acredito muito na eficácia dos combinados, entende? Eu não preciso dizer, você vai comer o filé de frango e ponto final. Eu posso dizer, nós temos filé de frango e temos ovo. Qual dos 2 você prefere? Ou seja, não tem hambúrguer na lista de opções. Ele não pode escolher, não, mas eu quero o Big Mac, entende? Ele tem que escolher entre o frango e o ovo. Ou seja, nós estamos dando poder de escolha para o adolescente. Ele precisa se sentir no poder da escolha. É importante isso para ele. Mas as opções, de fato, são a família que precisa determinar, né? Justamente para que esse embate não comece, tá? Porque senão vai virar uma rixa e uma briga, sabe do que, Juliana? De poder. Entende? Os pais dizendo quem manda aqui sou eu, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, e o adolescente, em nome desse conflito que ele passa nessa fase da adolescência, que é uma crise de identidade, ele vai naturalmente se opor por simples hábito de se opor e necessidade, obviamente, emocional. Então, eu vejo muito isso no consultório, quando eu combinado do cardápio, que eu começo a fazer a consulta. Você come frutas, verduras, legumes. Aí a mãe já fala, ela odeia, ela não come brócolis, ela não come tomate. Aí, ô fulano, então vamos entrar num acordo, vai. Algum legume de algum jeito você come? Não, tá, doutora, então eu vou comer cenoura. Aí a mãe fala, eu quero ver, porque você não come, você não vai comer nada. Mas eu tô fazendo põe esparadrapo na boca da mãe. Fala, meu Deus. Aí começa a adolescente assim, mas você não compra porque você não compra. Eu não compro porque você não compra. E eu também não como porque você come em casa, você e meu pai não. E começa aquela briga familiar. É isso mesmo. Eu gosto, esse é o lado positivo do adolescente, porque muitos eu atendo sozinho. Então, eles já estão numa idade que eles veem receita, então eles vão fazendo. E assim, Cintia, eu não imponho nada. Primeiro, começa assim, vamos lá, o que você quer comer?
Você não quer comer nada verde? Tudo bem, você não vai comer nada verde. Eu vou te dar uma cápsula para substituir o alimento verde. Tá. Agora, bem, né, a gente vai aos poucos. Então vamos começar assim, vamos começar assado. Então, isso que eu falo que é muito da psicologia, né? Criar essa confiança. O adolescente, eu tenho vários casos tão legais de adolescentes assim que começaram super rebeldes, restritivos, não topavam Então, muito. Eu falava, Senhor, me dá uma luz, porque alguma coisa tem que surgir. Mas é, só o fato de você respeitar, né, e não impor nada, tendo uma confiança, e aí no segundo retorno, no terceiro retorno, ele fala assim: olha, então, sabe aquele iogurte que você me falou na primeira? Ah, eu comprei, viu? Eu gostei. Ah, então tá, ufa, tá aí. aham, aham. Ai, sabe, você mandou uma receita, tá? Achei bacana. Então, você vai vendo que vai despertando certo interesse. E hoje, o legal da rede social também é que eu falo assim, me dá seu Instagram. E aí, tudo que eu vou vendo na rede social, que eu vou lembrando, para ele entender de outras línguas, de outra forma, num outro vídeo, Tá. outra pessoa falando, né, um blogueiro, outro cara falando, sei lá o quê, eu vou É, mandando e vou abastecendo ele de informação. Porque legal. fazer sentido. Se a mudança do alimento, se não estiver fazendo sentido para o adolescente, por que ele está mudando? Por que ele tem que comer aquilo e não o outro? Por que ele pode isso e não aquilo? Por que tomar essa bebida faz mal e não o porquê? Ele não vai mudar. Esquece, Isso, entra aqui, sai aqui. Tem isso. casos tão legais de hoje adolescentes que já vêm sozinhos, que já pegam a minha listinha, já vão no mercado, eles mesmos já compram, né? Aham, Isso é a maior vitória. Tem adolescentes é, que mudam os pais, que mudam o comportamento é da verdade. família. Isso é Eu muito. concordo. Eu concordo. Ter em casa alimentos que todos possam comer, né? Ninguém está de dieta. Reeducação. Cíntia. Aham, aham. Reeducação alimentar precisa ser familiar, é evidente, né? Tem até uma mãe perguntando se, quando ela faz bolo e bota adoçante, se tudo bem ela dar para as filhas adolescentes. Ó, os adoçantes que a gente mais indica hoje, né? Então, eu falei muito do carboidrato, você atrapalhar muito a cognição, atenção, humor, memória. Então, tá. O que a gente substitui, por exemplo, o açúcar, que hoje é seguro? Xilitol e eritritol, tá? Tá. Os dois adoçantes mais seguros, que não dão residual, tem o sabor de açúcar, né? Que não tem caloria. O xilitol, um pouquinho de cuidado, que tem pessoas que têm distensão abdominal com ele. Então, o Ah, eritritol é um pouco mais seguro. O açúcar pouco também eu gosto bastante. Agora, os outros, gente, açúcar. Ai, mas eu uso mascavo, eu uso DMS. É açúcar. hum, Açúcar é açúcar. Pronto. tá, A troca é caloria, você não tem vantagem. tá, tá. Muito bom, E muito uma bom. coisa legal também, Cíntia, que eu preciso falar. Então, Ah, tá. olha, gente, pelo amor de Deus, falando em humor, alimentação e comportamento, tem que se mexer. É, Mas nem que for 30 minutos por dia, em casa, qualquer coisa. Pega esses programas aí que o pessoal tá dando na internet, umas coisas mais dinâmicas, seja o que for. Porque atividade física hoje é um protocolo de saúde. Eu não estou pensando em estética, emagrecer em nada. A atividade física, ela aumenta a endorfina. Aumentou a endorfina, a gente fica mais relaxado, mais calmo, menos ansioso, melhora a cognição, melhora o apetite, diminui a fome, melhora o sono. Gente, pelo amor de Deus, sedentarismo é o cão pro humor, né? Seja o que for, vai pela corda, sobe a escada do prédio, desce. Meio desses dias que a gente está tendo de sol, que a gente nem chegou na chuva, inverno, nada, vai andar aí fora, vai pedalar, vai pra... O dia é outro, a gente precisa de vitamina D, né? Vai se expor ao sol, vitamina D é hormônio, melhora a imunidade, melhora o sistema nervoso central, melhora o humor. Então, a legal. atividade física, assim, é prescrição e é inegociável. Tá. E sabe que essa questão, veja, até por ser tão importante assim e inegociável, de novo, eu quero muito assim dizer para as famílias, não imponha aos adolescentes o exercício físico, a atividade física. Se é algo inegociável, então pense em opções de atividade física e dê as opções da atividade, né? Olha, vamos praticar juntos uma atividade física, né? Tem tantos benefícios para a nossa saúde, para o nosso humor, para o tempo de qualidade
qualidade em família. Talvez a Isso. gente, não é? A gente transformar uma obrigação em algo prazeroso, né? A vida não é só tempo de qualidade em família, é um fato, né? Os filhos vão aprendendo aos poucos, até em nome aqui dessa crise de identidade que o adolescente passa, ele quer ficar sempre muito distante dos pais, né? Ou aqueles pais que são muito carinhosos, o filho dá uma rejeitada, ou os pais que são mais desencanados, o filho fica, enfim, numa cobrança excessiva da atenção. Ou seja, o adolescente entre 12 e 16 anos, ele tende a ter uma grande dificuldade de identificação com a família. Ou porque ele se parece muito com a família, né? Ou porque de fato, e aí ele nega isso quanto ele pode, ou de fato porque ele está aprendendo a se conhecer. Então ele precisa se opor a alguém. E tem uma coisa bem importante sobre comportamento de adolescente, a respeito da irritabilidade. Então você está me trazendo aqui, nos trazendo tantos alimentos e tantos reguladores de humor, né? E junto com tudo isso, com um corpo bem alinhado, com uma alimentação bem adequada, com os hormônios mais, né, enfim, minimamente organizados, quando a gente associa isso à forma de se comportar e formatos de relacionamento saudáveis, de uma comunicação não violenta, né, de menos críticas, de mais acolhimento, tudo isso também ajuda, é como um casamento perfeito, sabe? Uma união de duas grandes estratégias. Então, não adianta a família ter grandes esforços comportamentais, mas esse adolescente ter uma ingestão altíssima desses alimentos, né, que deixam ele hiperexcitado. E aí ele vai ter uma agitação e enfim, uma hiperexcitação que é claro que vai prejudicar. Mas o contrário também não, né? Quando a gente cuida da alimentação e não cuida da comunicação, por exemplo, é um fato que as coisas também tendem a caminharem, né, por um lado aí mais difícil. Então, por exemplo, o adolescente de hoje, ele quer ficar aonde? No quarto trancado. Eu até recebi hoje uma pergunta de uma mãe dizendo, Cíntia, qual é o limite entre liberdade, né, privacidade e a cobrança nossa como família? Porque ele entra para dentro do quarto e lá ele fica, sai só para fazer as refeições e olhe lá. Então, sai para fazer as refeições debaixo do grito, da briga. E no fim das contas, esse momento de sair do quarto passa a ser exatamente o momento menos prazeroso. Por quê? Porque saiu na gritaria, porque é debaixo de confusão, né? Então, veja, o único momento em família acaba sendo um momento não prazeroso. Então, aonde está esse limite? Na conscientização desse adolescente do tempo em família. Se ele fora do quarto, Juliana, não tem nada legal para fazer com os pais, desculpa, nem eu vou querer ficar naquele sofá chato Não é? assistindo jornal. Desculpa, É, não quero. Não é verdade? Então, olha, eu não tenho sai um do filho de 2, quarto. tenho um filho de Ah, 5. tá. Eu vejo que assim, eles querem atenção o tempo inteiro. Então, assim, É. muitas vezes a gente tem que separar o tempo. E não adianta eu colocar um filmezinho e mandar, fica aqui assistindo, né? Vem assistir o jornal com a mamãe. Então, um quer brincar de carrinho, o outro quer brincar de bola, e a gente desce e brinca disso, e brinca. Tem que brincar do que eles gostam. Mãe, eu quero brincar de luta. Mãe, vem ver o jogo. E a gente tem que participar. A gente tem que ser legal. Eles têm que ter prazer de ficar com a É. gente, né? De falar, meu, que legal. Minha mãe tá junto, ela participa. Eu acho que falta esse olho no olho. Eu acho que Tá. falta esse contato, né? Ô, Cíntia, eu vou te falar uma coisa que é muito triste. Muito Hum, triste. tá. No meu consultório, quando vem os pais com as crianças, eu faço questionamentos básicos, assim, eu vou falar, de crianças de 9, 10 anos, 11 anos, que eu pergunto assim, como que é o seu intestino? Aí a mãe vira e pergunta para a filha, fala, filha, como que é o seu intestino? Você vai no banheiro todos os dias? Uma criança de 9, 10 anos, Cíntia. Uhum. Uhum. Fala assim, mas É, é, 9, 10 anos, não dá para levantar muito a mão assim e sair mandando, né? Assim, não. filha, se a mamãe comprar, você vai comer assim? Filha, se eu fizer desse jeito, você vai comer assim? Peraí. Também cadê o papel da mãe e do pai? Uhum. Né? A Uhum. filha lá, mãe, eu já vejo assim, mãe, eu combino com ela. 9 anos de idade. É, é assustador, né? Muitas vezes Eles. depois da consulta, eu dou uma ligadinha em off para a mãe, para o pai, eu falo, olha,
veja bem, não, eu não sou psicóloga, não vou fazer a terapia de família de vocês, mas cadê o comando da casa? Uhum, uhum. No E meu aí trabalho. entra. Juliana, o comando da casa precisa muito, muito estar vinculado à parceria. Quando a gente fala de uma criança, por exemplo, de 9 anos, é evidente que nós vamos ter menos colaboração da criança na formação das regras, porque ela é muito nova. Mas um adolescente, eles estão ficando adolescentes, gente, cada vez mais cedo. É isso que a gente precisa se conscientizar. Ai, na minha época, então, deixa eu falar uma coisa: toda espécie evolui. E nós, humanos, também evoluímos. Entende? Então, nosso cérebro também evoluiu, nosso jeito de chegar nos marcos do desenvolvimento evoluíram demais desses anos todos para cá. Então, essa história de na minha época não era assim, então eu quero te dizer que esta época de fato não é igual à tua, e se a gente não se adequar aos adolescentes, às crianças, nós vamos perdê-los. E aí, nessa crise de identidade que eu falei que existe na adolescência, que é muito comum acontecer, eles vão se identificar cada vez menos com a família. E aí, nessa identificação muito fraca com a família, eles se afastam e passam a querer, por exemplo, se trancar dentro do quarto, não só porque é mais legal jogar videogame, ou mais legal fazer o TikTok, ficar lá no aplicativo TikTok dançando e cantando, mas é porque fora do quarto é muito chato. Então, a gente precisa ter alguns esforços, né? Olha lá, a Rose falando, querida, ela é psicóloga também, mãe da Helena, minha fofura do coração, é mãe de adolescente. Pois Rose, você sabe muito bem como é, né? Nada tem graça. Eu vejo o meu de 9 anos, Gi, vamos fazer. Ai, que chato. Que nem festa junina agora. Ai, que saco. Eu não vou participar. Eu não quero. Isso. Ai, que chato. Ai, que... Isso. É isso, eles reclamam de tudo. E se a gente entra nessa onda, Juliana, de mas você reclama de tudo, e a gente criticar esse comportamento o tempo inteiro, sabe o que acontece? A gente afasta essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente da gente, né? Agora, quando ele começa. Sei lá, o que não sei se é certo ou errado, mas o que eu tento Ah, fazer, falar para os pais, é assim, eu procuro entender o que passa na cabeça, o que é legal, então, para ele, o que ele acharia legal, o que ele gosta. Sabe, para a gente tentar entender qual que está sendo a linha pergunta, né? dele, né? Muitas vezes Pergunta. sabe expressar. Por que você está com raiva? Já sei, você está com raiva porque eu não fiz o que você queria. Você está com raiva porque você está mal-humorado porque aconteceu A, B, C. É isso. Porque às vezes Isso, eles não conseguem se expor, às vezes eles têm medo, têm vergonha do que sente, é, então não querem falar. Então, você dá aquela ajudinha como mãe, a criança vai se abrindo, vai falando, poxa, ó, minha mãe está tentando entender o que eu sinto, né? Ela tá se importando comigo, não está só criticando e falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, é, essa relação, tentar essa aproximação, acho que é muito importante, sem é. julgamento, porque a gente já foi adolescente. Com certeza. E claro, os pais, né, enquanto pai, enquanto mãe, é evidente que tem as vidas particulares fora do papel de pai e mãe. Então, essa administração, gente, eu sei que é muito difícil, né? Eu me coloco no lugar de vocês. Olha a Adriana, que querida, falando, eu tenho 3 em casa, socorro! Dri, você é guerreira. Eu sempre te falo isso. Mas com certeza tem uma mãe aqui querida falando: o mundo lá fora tá muito mais atrativo, a gente precisa se reinventar e é isso, Ah, né? não dá para falar assim, ai, não vai usar nada eletrônico, ai, celular com 18 anos. Esquece. Não, não. Mas nós precisamos ajudar os adolescentes a alcançarem e encontrarem o equilíbrio, né? É. Então, quando a gente diz, olha, a refeição ou as refeições, nós fazemos questão que façamos a família inteira. Termina de comer, o adolescente faz o quê? Corre e vai para o quarto. Que tal, antes dele correr para ir para o quarto e você dar uma bronca nele, que tal você propor alguma coisa legal? Enquanto estão jantando, gente, a hora que terminar o jantar, vamos jogar, sei lá, imagem e ação? Vamos assistir um filme? Depois que terminar o jantar, você me ajuda a recolher aqui a mesa? E colabora, traz esse adolescente para perto. Vamos Vamos fazer fazer. uma sobremesa juntos? Também E tem muito aí, pai e mãe, que eu sei que nessa fase que a gente está vivendo também, né, Cíntia? Os pais estressados, todo mundo com dúvida, angustiado,
né, meio que vivendo esse caos, esse estresse, eu sei que quer sossego, né? Quer sossego, então cada um É. faz o que quer, deixa cada um no seu canto, tá tudo certo. Isso. É, eu sei que é difícil, isso requisita muito da gente. Mas É. pediram para nascer, né, Cíntia? É. Juliana, você é super sincera. Já entendi. Olha, eu vou te falar que eu sou, assim, ó, com mãe eu sou, e com mãe eu sou muito chata no meu consultório, porque, mas é verdade, né, Cíntia? Dá trabalho educar, dá um super trabalho. Dá trabalho. Até a Paloma tá dizendo aqui pra gente, a mãe tem que estar com um psicológico ótimo. E é verdade, o autocuidado como pai e mãe é fundamental, né? Ó, a Às Rita sextas-feiras eu tenho... tá falando aqui, eles gostam de ficar com os amigos, bom é trazer os amigos em casa também, eles acabam ficando, olha, super. Claro. Eu, assim, eu abro a porta da minha casa e vou deixando meus filhos trazerem. Aí, eu acho legal também você não criticar, vamos porque algum você achou que não é muito uma amizade muito bacana. Mas deixa os filhos perceber, né? Fala, olha, fulano, você não achou meio estranho, né? Falar que ele falou, olha que feio, falar que ele fez, tal, não sei o quê. Porque senão, se você já falar, nossa, que menino lixo, que mal educado, né? É aquele que ele vai querer. E até em nome dessa oposição. Percebe só? Aquela necessidade de mostrar o tempo todo que eles reinam em casa e que eles têm poder. Então dá um pouquinho de poder, mas dá um poder no sentido de dar credibilidade ao adolescente, gente. O adolescente, ele não é esse ser alienado que nós estamos achando que eles são, porque eles não são, eles são muito antenados, eles têm muito a contribuir, eles têm muita informação. A gente pode aprender tanto com eles, tanto, mas eles precisam encontrar o seu valor e a sua importância dentro de casa. As críticas só vão trazendo, além do afastamento, vão trazendo um baixo senso de competência dessa criança, porque tudo desse adolescente, porque tudo que ele faz está errado, tudo que ele faz está mal feito, tudo que ele faz tem que ser melhor, tá? Esse é um desafio. Tá no chulé, né, Cíntia? Isso, exatamente. Exatamente. Olha, falar de adolescente daria uma série de lives, na verdade. Tá quase acabando, né? 2 minutos. Tá quase acabando, temos 3 minutos. E eu gostaria muito da gente né, já começar a sintetizar aqui nosso papo. Eles têm que achar isso, ficar em casa tem que ser bom, com certeza, com certeza. E a gente que vai promover tudo isso, né, gente? Com criatividade, com parceria, com colaboração. É fundamental tudo isso, tá? Juliana, tua contribuição né, nessa visão de é possível regular esse corpo que parece que não tem limite. Você trouxe uma esperança, tá? Assim, com algumas coisas que eu falei aqui muito rápido, vocês repensem, vocês coloquem em prática. Eu tô aqui sempre porque vocês precisarem, vocês têm meu contato. A nutrição tem muito a contribuir nessa parte emocional. E eu acho que hoje dá para a gente juntar o gostoso, o saudável, o prático e o funcional. E que a gente ajude eles e que a gente plante assim, essa questão da alimentação, que seja uma sementinha que a gente vai regando todos os dias. É uma conquista. Sem de sem tortura, sem neura. E que as pequenas mudanças sejam para sempre. E que eles mesmos percebam na vida deles, no dia a dia, a mudança na questão comportamental de humor. Porque quando eles percebem isso, deixa de ser uma obrigação, uma imposição. E acaba sendo uma escolha consciente. Com certeza. Eu que agradeço. Imagina. Um beijo. Pelo amor de Deus. Eu salvo, pode deixar. Um beijo enorme. Obrigada para todos que ficaram aqui com a gente. Força, gente, criatividade e não tem milagre, tá? Tem mão na massa mesmo e tá tudo bem. Tá bom? Olha meu marido falando, Cíntia, eu gostei da Juliana, mas eu ainda amo bacon. Dá uma olhada. Eu tô perdida, Juliana. Manda ele pra mim que eu dou um jeito pra ele. Tá bom, fechou. Um beijo enorme, gente. Boa noite pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.